Do Éden ao Calvário, a história de um Deus que nunca desistiu do homem. A Bíblia, de Gênesis aos Evangelhos, conta uma única grande história, o plano da redenção. Cada personagem importante aponta de alguma forma para Jesus. Lucas 24:27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Muitas vezes lemos a Bíblia como se ela fosse apenas uma coleção de histórias separadas, mas a verdade é que a Bíblia é uma única mensagem. De Gênesis ao Calvário, ela revela um Deus que cria, um homem que cai, um inimigo que engana e um Salvador que vem para resgatar. Desde o começo, Satanás tentou destruir a confiança do ser humano em Deus, mas desde o começo também, Deus revelou seu plano. Antes mesmo que o homem pudesse entender a profundidade do pecado, Deus já havia anunciado a esperança da redenção. A história bíblica não é apenas a história de pessoas, é a história de um Deus que nunca desistiu de salvar. Hoje, vamos caminhar do Éden até a cruz, olhando para alguns dos principais personagens dessa história, e veremos que todos eles, com suas vitórias, fraquezas, lutas e chamados, apontam para uma verdade maior. Jesus é o centro das Escrituras. Adão e Eva, a criação perfeita e a entrada do pecado. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, criados pelas mãos de Deus à sua imagem e semelhança. Eles nasceram em um mundo sem dor, sem culpa, sem morte e sem separação. No Éden, havia comunhão perfeita com o Criador. Ali também Deus separou o sábado, mostrando que a relação entre o céu e a terra deveria ser marcada por adoração, descanso e intimidade. Mas em Gênesis 3, tudo muda. A serpente semeia a dúvida e o pecado entra no mundo. Adão e Eva escolhem a desobediência, e o resultado imediato é vergonha, medo e afastamento. Antes eles corriam para Deus, agora se escondem dele. O pecado sempre produz isso. Ele separa, confunde, endurece e faz o homem fugir daquele de quem mais precisa. Mas o mais impressionante nesse relato é que Deus não abandona o casal. Mesmo depois da queda, ele os procura e lhes faz uma promessa. A semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali nasce a primeira profecia do Evangelho. O homem caiu, mas Deus já anunciou a vitória de Cristo. A vida de Adão e Eva nos ensina que o pecado destruiu a paz do Éden, mas não anulou o amor de Deus. O que foi perdido no jardim começaria a ser restaurado no plano da redenção. A história humana começa com criação, queda e promessa. E essa promessa vai nos conduzir até a cruz. Nos conte de onde você está nos acompanhando, deixe uma mensagem para nós. Abel, o adorador que entendeu o caminho da salvação. Abel foi filho de Adão e Eva. Sua vida é breve na Bíblia, mas profundamente significativa. Enquanto Caim ofereceu a Deus aquilo que parecia correto aos seus próprios olhos, Abel apresentou o sacrifício que Deus havia pedido. Ele trouxe um cordeiro. Não era apenas uma oferta, era uma declaração de fé. Abel entendeu que o pecador só pode se aproximar de Deus por meio do sangue do substituto. Essa é uma das primeiras grandes lições espirituais da Bíblia. Não podemos chegar a Deus do nosso jeito. O caminho da salvação não é construído pelo esforço humano, mas aceito pela fé. Abel adorou com obediência, humildade e confiança. Caim, ao contrário, quis adorar sem rendição verdadeira. Por causa disso, Abel se torna também o primeiro mártir bíblico. Sua fidelidade lhe custou a vida. O justo foi morto pelo injusto. O adorador sincero foi odiado. E mais uma vez, a história aponta para Jesus. Assim como Abel,
Cristo também seria rejeitado, odiado e morto, embora fosse inocente. A vida de Abel nos lembra que a verdadeira religião não é aparência, nem tradição vazia, nem emoção sem entrega. Verdadeira religião é fé obediente. Abel não falou muito, mas sua vida falou alto. Ele nos ensina que desde o início, Deus queria mostrar ao seu povo que o Cordeiro era central. Antes do Calvário acontecer, a mensagem do Cordeiro já estava sendo pregada. Lembre-se de deixar um like e compartilhar essa mensagem. Só assim mais pessoas poderão ser abençoadas. Deixe um amém nos comentários. Noé. Fidelidade em uma geração corrompida. Noé viveu em um tempo em que a maldade havia se multiplicado sobre a terra. A violência, a corrupção e a rebelião haviam alcançado níveis tão profundos que a humanidade quase já não refletia nada do caráter de Deus. Mas em meio a uma geração perdida, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi chamado para construir uma arca. Humanamente, aquilo parecia absurdo. Era uma missão longa, cansativa e ridicularizada. Durante anos, Noé pregou, trabalhou e advertiu. Ele não apenas construiu uma embarcação, ele construiu um testemunho. Cada martelada na arca era também um sermão sobre juízo, misericórdia e oportunidade. Muitos o ignoraram, outros provavelmente zombaram, mas Noé permaneceu fiel. Quando o tempo da graça se encerrou, Deus fechou a porta da arca. Isso mostra que existe um limite para a rejeição da verdade. A paciência de Deus é imensa, mas a graça não deve ser desprezada. A vida de Noé aponta para Cristo porque a arca é um símbolo da salvação oferecida por Deus. Assim como havia apenas uma arca para escapar do dilúvio, há apenas um Salvador para escapar da condenação do pecado. Noé nos ensina que fidelidade não depende da aprovação da maioria. O povo de Deus sempre foi chamado para permanecer firme, mesmo quando o mundo inteiro anda na direção contrária. Abraão, o pai da fé e a confiança no Deus que provê. Abraão surge como um divisor de águas na história bíblica. Deus o chama para sair de sua terra, deixar sua segurança e caminhar para um destino que ainda não conhecia. E Abraão obedece. Ele não sabia todos os detalhes, mas conhecia aquele que o chamava. A fé verdadeira começa exatamente aí, quando confiamos em Deus antes de enxergar o caminho completo. Ao longo da vida, Abraão levantou altares, aprendeu a depender e viveu entre promessas e esperas. Ele recebeu a aliança, ouviu que em sua descendência seriam benditas todas as nações da terra e viu Deus agir em situações humanamente impossíveis. O nascimento de Isaque foi a prova de que Deus cumpre o que promete. Mas talvez o momento mais marcante de sua vida seja o Monte Moriá. Quando Deus pede Isaque, Abraão enfrenta o teste mais profundo da fé. E ali ele aprende uma das verdades mais belas da Bíblia. Deus proverá para si o cordeiro. No último momento, um carneiro é oferecido no lugar do filho. Essa cena é uma poderosa antecipação do Evangelho. Abraão apontava para o Pai Celestial, que também entregaria seu filho. Isaque apontava para Jesus, o Filho prometido, e o Cordeiro substituto apontava para o sacrifício vicário de Cristo. Abraão nos ensina que a fé não é apenas acreditar quando tudo está fácil. Fé é obedecer quando o coração dói. Sua vida mostra que Deus conduz a história rumo à redenção. O Deus que chamou Abraão é o mesmo que preparava o caminho para a cruz. Se você ficou conosco até aqui, deixe um "Obrigado, Jesus" nos comentários e compartilhe. José, o filho rejeitado que se tornou instrumento de salvação. José foi um jovem amado por seu pai, mas invejado por seus irmãos. Ele recebeu sonhos de Deus, mas antes de ver seu cumprimento, foi rejeitado, humilhado e vendido.
Saiu da casa do pai para a cova, da cova para a escravidão, da escravidão para a prisão. Sua história é uma sequência de dores injustas. Ainda assim, em cada fase, a Bíblia destaca: o Senhor era com José. José poderia ter se tornado amargo, poderia ter usado a dor como desculpa para se afastar de Deus, mas ele escolheu permanecer fiel. Em silêncio, longe de casa, sem aplausos e sem garantias, ele continuou honrando o Senhor. E no tempo certo, Deus o levantou. Da prisão ao palácio, José se tornou o instrumento para preservar vidas em meio à fome. Sua história aponta lindamente para Jesus. José foi amado pelo pai, rejeitado pelos seus, vendido, sofreu injustamente e depois foi levantado para salvar exatamente aqueles que o feriram. Isso é uma imagem poderosa de Cristo. O Salvador também foi rejeitado pelos seus, mas usou seu sofrimento para oferecer salvação ao mundo. José nos ensina que Deus pode transformar rejeição em propósito, dor em preparação e lágrimas em livramento. Às vezes não entendemos o caminho, mas Deus está escrevendo algo maior do que conseguimos ver. José não viveu apenas para sobreviver, viveu para participar do plano de Deus. E esse plano, mais uma vez, seguia adiante rumo ao Messias. Moisés, o libertador que apontava para o verdadeiro libertador. Moisés nasceu em um tempo de opressão. O povo de Israel sofria no Egito, e um decreto de morte havia sido lançado sobre os meninos hebreus. Mas Deus preservou Moisés desde o berço. Ele foi criado no palácio, depois passou pelo deserto e só então, quebrantado e dependente, foi chamado para libertar Israel. Na sarça ardente, Deus revela seu nome e sua missão. Moisés seria o líder do Êxodo, o homem que enfrentaria Faraó, veria as pragas, guiaria o povo através do Mar Vermelho e testemunharia o poder de Deus de maneira extraordinária. Mas a libertação do Egito não era apenas um evento histórico, era uma pregação viva sobre salvação. Na Páscoa, o sangue do Cordeiro nos umbrais protegeu os lares da morte. No deserto, Deus deu sua lei e orientou a construção do santuário. Tudo isso apontava para Cristo. O Cordeiro Pascal, o sacerdócio, o altar, o véu, o lugar santíssimo. Cada detalhe ensinava ao povo que o pecado custa caro e que somente Deus pode prover expiação. Moisés foi grande, mas não era o Salvador final. Ele libertou um povo da escravidão física, porém Jesus viria libertar a humanidade da escravidão do pecado. Moisés foi mediador de uma aliança, mas Cristo seria o mediador perfeito. Moisés apontava para algo maior do que ele mesmo. Sua vida nos ensina que Deus prepara libertadores, mas a verdadeira libertação está em Jesus. O Êxodo apontava para o Calvário. O Cordeiro da Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Davi, o rei improvável e a promessa do Messias. Davi começou como pastor de ovelhas. Aos olhos humanos, ele era improvável. Nem mesmo sua família o considerava a primeira opção. Mas Deus viu o que os homens não viram. Enquanto todos olhavam a aparência, Deus olhava o coração. Davi foi ungido ainda jovem, e sua trajetória mostrou que o Senhor exalta quem aprende a depender dele. Ele venceu Golias não pela força humana, mas pela fé. Tornou-se rei, unificou Israel e marcou a história como um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também falhou gravemente. Pecou, caiu, feriu pessoas e colheu consequências dolorosas. Ainda assim, sua diferença foi o arrependimento sincero. Davi não foi grande porque nunca caiu. Foi grande porque soube se quebrantar diante do Senhor. Na vida de Davi, Deus estabelece uma promessa decisiva. De sua descendência viria um reino eterno. Isso aponta diretamente para Jesus, o filho de Davi, o rei prometido. Davi foi rei, mas seu trono era temporário.
Cristo viria como o Rei definitivo, cujo reino não teria fim. Davi também nos deixou salmos que atravessam séculos, revelando um coração que conhecia dor, batalha, arrependimento, adoração e esperança. Em muitos desses salmos, ele profetizou sobre o Messias sofredor. A vida de Davi nos ensina que Deus usa gente improvável, restaura pecadores arrependidos e mantém suas promessas mesmo em meio à fragilidade humana. O rei de Israel era importante, mas maior do que Davi seria aquele que viria de sua linhagem, Jesus, o verdadeiro pastor e rei. Fique conosco até o final. Deus tem reservado muitas bênçãos para você. Daniel, o profeta que viu a história nas mãos de Deus. Daniel foi levado cativo para a Babilônia ainda jovem. Longe da terra, do templo e do ambiente de sua fé, ele decidiu permanecer fiel. Em um império pagão, recusou-se a se contaminar. Em meio à pressão, escolheu a obediência. Em tempos de ameaça, continuou orando. Daniel mostra que a fidelidade não depende do lugar, depende da decisão do coração. Mas Daniel não foi apenas um homem íntegro, ele também foi um profeta. Deus lhe revelou a sucessão dos impérios, o conflito entre o bem e o mal e, de forma extraordinária, o tempo do aparecimento do Messias. Em Daniel 9, encontramos a profecia que aponta para o ungido e declara que ele seria tirado. Isso mostra que a morte de Cristo não foi um acidente da história, foi o cumprimento exato do plano de Deus. Enquanto os reinos humanos surgem e caem, Daniel nos mostra que o céu continua governando. Babilônia passa, Medopérsia passa, Grécia passa, Roma passa, mas o reino de Deus permanece. E no centro dessa revelação está o Messias prometido. A vida de Daniel nos ensina que vale a pena ser fiel, mesmo em tempos difíceis. Sua coragem no presente e sua visão profética do futuro ajudaram o povo de Deus a entender que o Calvário já estava no mapa divino muito antes de acontecer. O Cristo que morreria na cruz já havia sido anunciado pelo profeta. Deus nunca perdeu o controle da história. Ajude este canal a se tornar bênção e salvação. Compartilhe este conteúdo e deixe um comentário. João Batista, a voz que preparou o caminho. João Batista foi o último grande profeta antes de Jesus iniciar seu ministério público. Sua missão não era atrair atenção para si, mas preparar o povo para receber o Messias. Ele pregava no deserto, chamava ao arrependimento e confrontava pecados sem negociar a verdade. João era firme, simples, corajoso e totalmente comprometido com o chamado que havia recebido. Em uma época de religiosidade superficial, ele aparece como uma voz poderosa clamando por reforma. Ele não oferecia uma religião confortável, oferecia um apelo ao coração. Seu ministério nos lembra que antes da manifestação da glória de Cristo, há necessidade de arrependimento genuíno. Mas a maior marca de João Batista foi esta: ele soube reconhecer Jesus. Quando viu Cristo, declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Essa frase resume séculos de profecia. O Cordeiro de Abel, o Cordeiro da Páscoa, o sacrifício do santuário, tudo convergia para esse momento. João viu e anunciou. João sabia seu lugar. Ele disse: "Importa que ele cresça e que eu diminua." Esse é o espírito do verdadeiro servo de Deus. Seu ministério não terminava nele mesmo, apontava para Jesus. A vida de João Batista nos ensina que o pregador fiel não chama discípulos para si, mas conduz pessoas ao Salvador. Ele foi a ponte entre a promessa e o cumprimento. E depois de tantos séculos de espera, finalmente o Cordeiro havia chegado. Jesus, o Cordeiro prometido desde o princípio. E então chegamos ao centro de tudo.
Jesus não é apenas mais um personagem da história bíblica. Ele é o cumprimento para o qual todos os outros apontavam. O segundo Adão, o verdadeiro Cordeiro, a arca da salvação, o descendente prometido a Abraão, o libertador maior do que Moisés, o rei maior do que Davi, o Messias anunciado por Daniel, o Cordeiro apresentado por João Batista. Jesus nasceu, viveu sem pecado, revelou o caráter do Pai, curou enfermos, libertou oprimidos, acolheu pecadores e ensinou com autoridade. Onde Adão caiu, Cristo venceu. Onde Israel falhou, Cristo foi fiel. Onde o homem se desviou, Cristo andou em perfeita obediência. Mas a grande razão de sua vinda era a cruz. No Calvário, Jesus carregou a culpa da humanidade. Ele não morreu por seus próprios pecados porque não tinha pecado. Morreu pelos nossos. O inocente tomou o lugar dos culpados. O justo sofreu pelos injustos. O Filho de Deus foi ferido para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Quando Jesus clamou, "Está consumado", o plano da redenção alcançou seu ponto decisivo. O véu se rasgou. O sacrifício perfeito havia sido oferecido. Tudo o que o santuário ensinava, tudo o que os profetas anunciavam, tudo o que os patriarcas prefiguravam, encontrou cumprimento nele. A morte de Jesus não foi derrota, foi vitória. O Calvário foi a resposta de Deus ao pecado. Se o Éden revelou o problema, a cruz revelou a solução. E por isso toda a Bíblia caminha nessa direção. Jesus morreu para que o homem pudesse viver. Permaneça conosco até o final e receba esta promessa de Deus. Jesus é nosso Salvador. Quando olhamos essa jornada inteira, percebemos que a Bíblia conta uma só história. Adão e Eva mostram a queda. Abel mostra o Cordeiro. Noé mostra a salvação. Abraão mostra a fé e o substituto. José mostra o filho rejeitado que salva. Moisés mostra o êxodo e o santuário. Davi mostra o rei prometido. Daniel mostra o tempo do Messias. João Batista mostra o Cordeiro revelado. E Jesus mostra o amor consumado na cruz. Não estamos aqui apenas para admirar personagens bíblicos. Estamos aqui para encontrar o Cristo para quem todos eles apontavam. O mesmo Jesus que foi prometido no Éden, anunciado pelos profetas e entregue no Calvário, ainda chama seu povo hoje. Talvez hoje haja alguém na igreja que conhece as histórias, mas ainda não entregou completamente o coração a Jesus. Talvez haja alguém cansado, ferido, culpado ou distante. A mensagem desta noite é simples. O Deus que começou essa história no Éden não desistiu de você no presente. A cruz prova isso. Se Cristo foi até o Calvário por você, então você pode voltar-se para Ele hoje. Pode haver perdão, pode haver restauração, pode haver recomeço. Do Éden ao Calvário, Deus mostrou que seu amor é maior do que o pecado. E agora, Ele nos chama a responder com fé, arrependimento e entrega. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários.